Afinal de contas, o que é um crime? Olá pessoal, eu sou Israel Braga, bacharel em Direito, especialista em processo penal. E você está no Justificado, o seu canal de Direito Penal. Antes de nós iniciarmos o nosso tema, eu gostaria de pedir para você encarecidamente, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e caso você goste do conteúdo, curta e nos dê aquele apoio. Crime. Crime é todo fato típico, antijurídico e culpável. Meu Deus do céu! Calma que nós iremos explicar ponto a ponto. Crime origina-se do latim crimen, que significa ofensa, delito ou ofender a uma lei. A doutrina, que são os conceitos formados pelos grandes pensadores do direito, classificou crime de 3 formas. Nós temos a classificação formal, material e a analítica. A classificação formal nos diz que crime é todo e qualquer ato que simplesmente viole uma lei penal. Já a concepção material afirma que apenas a violação dos bens jurídicos mais importantes seriam considerados crimes. A concepção que mais nos interessa é a chamada concepção analítica, que é amplamente utilizada pelo nosso ordenamento jurídico. A concepção analítica nos informa que um crime, na verdade, é constituído por 3 elementos e nós devemos analisá-lo cada um ponto a ponto. Quais elementos são esses? Nós temos o fato típico, antijurídico e culpável. Então vamos analisar o que é um fato típico, um dos 3 pilares de sustentação de uma conduta criminosa. Fato típico é toda conduta com ação ou omissão, praticada com dolo ou culpa, que tenha nexo de causalidade e que se enquadre em um tipo penal. Ouvindo esse conceito, muitos podem falar: meu Deus, que coisa complicada, não entendi nada. Mas não se preocupem, vamos explicar ponto a ponto. Vamos imaginar que um indivíduo chamado João resolva matar um indivíduo chamado Pedro. Então, João pega uma pistola e aponta para Pedro, ou seja, ele está cometendo ali uma ação. Essa ação de João, ela está carregada de dolo. Por que dolo? Porque João quer de fato matar Pedro. Então, motivada por aquela vontade, ele aperta o gatilho. O projétil sai da arma e atinge Pedro, causando-lhe a morte. Temos aí então um nexo de causalidade, ou seja, o fato de João ter atirado e aquele projétil ter atingido Pedro e tê-lo levado à morte, gerou um nexo de causalidade, ou seja, isso só ocorreu porque João cometeu tal atitude. Então a gente analisa, esse ato que João cometeu, ele fere algum dispositivo legal? Viola uma determinada lei penal? Sim, João, nesse caso, violou o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Ou seja, João, então, no intuito, com a vontade e de fato matando Pedro, cumpriu todos os passos de uma conduta típica. Agora, vamos analisar a conduta antijurídica. Uma conduta antijurídica é toda e qualquer ação que viola o ordenamento legal. Ou seja, nesse exemplo que eu acabei de dar, João, além de uma conduta típica, ele também cometeu uma conduta antijurídica. Por quê? Porque ele atentou contra o artigo 121 do Código Penal. Porém, existem 4 situações que o indivíduo, mesmo tendo cometido um fato típico, quando nós vamos olhar a antijuridicidade, ela simplesmente cai, desmoronando assim todo o conceito de crime. Quais situações são essas? Nós temos o chamado estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. O estado de necessidade está muito bem descrito no artigo 24 do nosso Código Penal. Ele descreve como sendo uma situação em que alguém pratica uma conduta ilícita para salvar outra pessoa ou a si mesmo de perigo
que não causou e que nem podia ter de outro modo evitado, sacrificando assim um bem jurídico de menor ou igual valor para preservar outro. Vamos aos exemplos. Imagine que você está simplesmente com muita tranquilidade caminhando em sua rua, praticando ali seu Cooper, uma atividade física. Então, subitamente aparece um indivíduo carregando, levando para passear o seu pitbull. Do nada, de uma forma imprudente, sem uma focinheira, e do nada esse cão se solta da mão do seu tutor. Então, esse cão vai à sua direção de uma forma raivosa, com uma clara intenção motivada pelo seu instinto de lhe morder. Você se depara com aquela situação e começa a sair correndo desesperado. Eu mesmo faria isso. Então, você percebe que não vai adiantar você correr. Ele vai lhe alcançar de qualquer jeito. Então, você subitamente ali na rua encontra um pedaço de pau, um porrete qualquer e dá na cabeça daquele cachorro raivoso e se salva. O dono poderia ficar indignado com você e falar: olha, você acaba de praticar um crime, você praticou o crime de dano, e de fato ele estaria correto. Porém, você agiu sobre o estado de necessidade, ou seja, você não tinha outra alternativa. Ou você matava aquele cão, ou você seria gravemente ferido. Vale lembrar também que você não gerou aquela situação, você foi colocada naquela situação. Então, diante desse fato, diante dessa história, você está protegido pelo estado de necessidade. Legítima defesa. Essa é famosa e muito comentada. Ela está descrita no artigo 25 do nosso Código Penal. E assim ela é conceituada: uso moderado dos meios necessários que repele injusta agressão atual ou eminente a direito seu ou a de outrem. Lendo dessa forma fica confuso, porém vamos sempre ao exemplo. Vamos imaginar que você é um indivíduo e que você tem porte de arma. Você está em posse da sua arma, caminhando pela rua, que rua perigosa. A gente percebe que vem um indivíduo, um maluco qualquer, e resolve lhe assaltar. Então, esse indivíduo vai até você com uma faca na mão. Olha só, nós não estamos aqui mais falando de um cão, nós não estamos aqui falando de um outro bem jurídico, nós estamos aqui falando agora de uma pessoa. Esse é um grande fator de diferença do estado de necessidade para a legítima defesa. Quando a gente fala em legítima defesa, nós estamos falando de pessoas e não de outros bens jurídicos qualquer. Então, vamos imaginar que essa pessoa vai até você armada com uma faca e ela quer te assaltar, ela quer te agredir. Você, uma vez portando uma arma de fogo, você aponta para essa pessoa. Então, você vai e atira na perna daquela pessoa. Pronto. Dessa forma, você neutraliza o perigo. Está configurado aí a legítima defesa. Porém, é importante ressaltar, a legítima defesa ela tem que ser proporcional. Por exemplo, caso você dê um tiro na perna daquela pessoa que estava com a faca, retira-lhe a faca e em seguida lhe deflagra mais tiros, não é mais legítima defesa. Você cometeu um homicídio, porque a pessoa já estava neutralizada e não representava mais um perigo para você. Portanto, a ação ela tem que ser proporcional para lhe proteger. Estrito cumprimento do dever legal. O artigo 23, inciso 3 do nosso Código Penal, define esse conceito. E ele afirma que se trata de uma ação praticada em cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico de terceiro. Mais uma vez, parece algo complicado do outro mundo, porém tudo se clareia com um bom exemplo. E o melhor exemplo que temos é o caso da ação das nossas forças policiais, sejam aí Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Vamos imaginar a situação que passa o chamado sniper, não é? Por exemplo, uma pessoa foi sequestrada, está ali, o sequestrador está com a arma em punho direcionada para a cabeça da vítima, então o sniper
motivado pelo estrito cumprimento do dever legal, atira. No que ele atira, ele leva a pessoa que estava gerando aquela ameaça ao óbito. Então, muitos vão poder falar, e com razão, nosso policial então cometeu um homicídio, ele cometeu o fato típico, porém esse homicídio ele não será punido. Então, em virtude da sua profissão, diante daquela situação absolutamente excepcional, o policial militar não vai responder por homicídio, justamente porque estava ali cumprindo uma função legal. Mas é importante ressaltar que o agente do Estado policial não tem uma permissão ou uma carta branca para matar, como muitos acham. Essa situação que eu coloquei deixa claro que havia uma ameaça real de uma outra pessoa morrer. Ou seja, o agente do Estado, ele não tem, em virtude do estrito cumprimento do dever legal, uma autorização para matar de forma indiscriminada. É muito bom deixar isso claro. Todo e qualquer processo que envolva o estrito cumprimento do dever legal, ela é investigada e, uma vez se comprovando essa necessidade real de se neutralizar a pessoa, aí sim está configurado o estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, um policial, um agente do Estado, pode sim praticar um homicídio sem estar protegido pelo estrito cumprimento do dever legal. É bom deixar claro. Exercício regular do direito. É interessante porque o nosso Código Penal, ele não qualifica, ele não nos dá o conceito exato. Coube aos nossos doutrinadores assim o fazer. E eles o fizeram da seguinte forma: é o desempenho de uma atividade ou prática de uma conduta autorizada por lei que torna lícito um ato típico. Mais uma vez, parece algo complicado, complexo, algo de outro mundo. Porém, sempre quando a gente dá um exemplo, fica fácil de nós compreendermos. Vamos agora para o exemplo do médico. Vamos imaginar que se alguém, qualquer pessoa que não seja um médico, pega um bisturi e rasga a sua barriga, isso seria um crime de lesão corporal. No entanto, o médico assim o faz. Por quê? Porque ele é um profissional da saúde e pratica uma lesão corporal em você justamente para te curar de alguma moléstia que você possa estar sentindo. O caso do médico é um caso clássico de exercício regular do direito. Ficou claro, pessoal? Deu para compreender? Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Pede mais vídeo, caso não tenha ficado algo claro, caso você queira saber mais sobre qualquer desses institutos. E dessa forma, nós encerramos as 4 excludentes de ilicitude. E vamos agora para o último pilar, para o último elemento que configura um crime: a culpabilidade. Dentro da concepção de uma conduta culpável, nós temos que analisar sempre 3 elementos. Qualquer um desses 3 elementos pode simplesmente desconfigurar uma conduta criminosa ou uma conduta delituosa. No caso da culpabilidade, são 3. Nós temos a imputabilidade, a potencial consciência sobre a ilicitude do fato e nós temos a exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a autoria ou a responsabilidade de um ato criminoso a alguém. Porém, nós temos que observar que há 2 situações em que o indivíduo é considerado inimputável, ou seja, ele não pode ser punido por aquela conduta. E essas situações estão descritas no artigo 26 do nosso Código Penal. São elas: imaturidade natural, ou seja, um indivíduo que tem menos de 18 anos, e a chamada doença mental. Estes são os 2 fatores que tornam um indivíduo inimputável. Potencial consciência sobre a ilicitude do fato. Vamos imaginar que uma pessoa estrangeira de outro país
venha para cá, venha para o Brasil, venha nos visitar. Vamos imaginar, por exemplo, um muçulmano que venha visitar o Brasil. Aqui nós sabemos que existe um tipo de crime chamado bigamia, ou seja, alguém que se casa com 2 ou mais pessoas. Vamos imaginar que esse nosso amigo árabe, esse nosso amigo muçulmano, ele não conhece, ele não sabe que no Brasil isso não é permitido, porque a sua cultura, no caso dos homens, permite tal prática. Imaginando ele que a nossa cultura permite tal ato, ele se casa com 2 brasileiras ao mesmo tempo. Ele responderia nesse caso, se ele fosse um brasileiro, por bigamia. Porém, ao se provar que ele é um muçulmano e que ele não sabia que a nossa legislação não permitia tal ato, ele não vai responder por esse crime. Exigibilidade de conduta diversa. É quando se exige que o indivíduo tenha uma conduta, tenha um ato diferente daquela que ele de fato praticou. Porém, existem 2 situações em que cai a chamada exigibilidade de conduta diversa. O próprio Código Penal nos dá 2 situações que não se deve obedecer à chamada exigibilidade de conduta diversa. Nós temos o caso do artigo 22, que fala da coação irresistível e da obediência hierárquica não manifestadamente legal. Coação irresistível é toda vez que você não tem como não praticar um ato criminoso, porque a sua vida ou a vida de outra pessoa está em perigo. A obediência hierárquica não manifestadamente legal é quando um superior hierárquico dá uma determinação a algum subalterno para que ele pratique um ato, só que na verdade esse ato é ilícito, esse ato é ilegal, porém isso não ficou suficientemente claro. E o subalterno vai e pratica esse ato ilegal, desconhecendo a sua ilegalidade. Uma outra situação apontada pelo nosso Código Penal está no artigo 128, inciso 3, que trata sobre o aborto praticado por médico com consentimento de gestante ou responsável, tendo como causa estupro ou risco de vida. E já tem um tempo que o Supremo Tribunal Federal determinou que no caso dos anencéfalos que nascem com o cérebro subdesenvolvido e crânio incompleto, os médicos poderão, nesse caso, também realizar o aborto. Gostaram do vídeo? Então se inscrevam, curta, compartilhe, comenta, ative as nossas notificações. E não se esqueça, você é inocente até que se prove o contrário. Tchau! O nosso canal tem como objetivo... Justificado. Se saiu demais.